Oi gente, eu sou a Ione Simões do Minha Vida Literária. Começando aqui o primeiro vlog de leitura de 2024. Quero ver se esse ano eu consigo fazer mais vlogs, que eu sei que é um formato que vocês gostam. E dessa vez vai ser para ler 2 livros de uma autora que tá dando aí o que falar, 2 livros que têm sido super queridinhos de geral que gosta de romances. E eu tô falando do Parte do Seu Mundo e do Para Sempre Seu, da Abby Jimenez. Para Sempre Seu é a nossa leitura de fevereiro coletiva. Eu tô muito curiosa por ele, mas como eu ouvi aí comentários que seria interessante ler o Parte do Seu Mundo primeiro, porque personagens daqui voltam a aparecer aqui, por que não aproveitar e ler os 2, não é mesmo? E aí eu quero que vocês acompanhem comigo essa jornada de ler esses 2 romances e ver se as minhas opiniões vão ser similares às das que andam rondando aí as pessoas que já leram. Pausa na leitura para jantar, aliás, o macarrão está lindíssimo. O que é o macarrão, amor? Que tinha na minha frente na geladeira. É sobre isso. Mas por enquanto, assim, tô ainda bem no comecinho, li basicamente, acho que tô no 3º capítulo, mas já tô gostando bastante, porque temos diálogos divertidos, uma escrita bem fluida, mocinho lenhador, os capítulos também são curtos, a narrativa dela te fisga logo que ela te joga assim nas cenas e não fica contando muito a história, né? Mas aquela coisa de você ir percebendo as coisas aos poucos, então esse começo está bem promissor. Só li mais um pouquinho e já vou dormir porque tá tarde e amanhã ainda tem que acordar cedo, amanhã é dia de escrita, eu quero ir na academia. Mas assim, realmente a autora tem uma escrita que é muito gostosa, o livro flui muito bem, então a gente realmente engrena fácil na leitura. E aí peguei agora também mais uma informação aqui que eu já gostei bastante, que é o fato da protagonista ter 37 anos, então ela é mais velha do que o padrão que a gente normalmente encontra para protagonistas, em livros de romance, nesse estilo, de comédia romântica mais leve e tal. Então, isso já é também um fator que chama minha atenção. Gosto também do fato de que a história está começando aqui numa cidadezinha pequena, então tem toda uma cara de aconchego e assim, pela capa a gente já pode imaginar que vai ter essa mescla aí de cidade pequena com cidade grande, que tem a ver com os universos de cada um. E é muito legal também, assim, como a autora vai contando informações sobre os personagens sem precisar falar isso abertamente. Então, o fato dela descrever, por exemplo, o perfume da personagem, o tipo de roupa que ela usa, a gente já sabe também, por exemplo, que ela tem um certo padrão de vida e que destoa muito do padrão de vida do mocinho, que é esse mocinho da cidade pequena e tal. Então, por enquanto, assim, tá sendo uma experiência bem positiva. Parei num capítulo, em que a autora já fechou, assim, com uma pequena, não vou dizer reviravolta, mas ela fechou de uma maneira inesperada pelo que ela tava construindo ali naquele capítulo. E mais do que isso, ela insinuou, uma dinâmica ali entre eles. E aí depois ela simplesmente falou, tipo, tá, aconteceu. Mas ela não mostrou isso, e foi proposital. Então, aguça a nossa curiosidade, atiça a vontade em continuar lendo. Alexa, boa noite. Tudo bem. O dia foi produtivo por aqui, consegui fazer tudo o que eu precisava e agora estou aqui no sofá, acompanhada de Dona Pandora, que está já embaladíssima no sono, como sempre. Ela é muito preguiçosa, é muito gostosa. E pronta aqui para começar a leitura. Vamos ver, o que eu consigo ler hoje também.
porque provavelmente também vou querer assistir alguma coisinha com o Rafa, a gente ficar juntinhos e tal, então vejamos. O legal de não ler sinopse é que qualquer coisa que acontece no livro já é uma grande surpresa, né? Então, assim, eu comecei essa leitura sabendo zero coisas sobre a história, né? Eu só fui puramente pelo hype, pelos burburinhos de o livro é bom. Então, tudo aqui tá sendo surpreendente. E agora que eu li as 50 primeiras páginas, eu basicamente já sei, né, qual é a base da história, para onde ela vai se desenvolver. Então, elementos importantes que eu peguei nesses 2, 3 últimos capítulos que eu li, foi uma enxurrada, assim, de informações, né? Então, primeiro já estava, como eu já tinha mencionado, né, a gente já vê que os dois personagens, os protagonistas, vêm de universos diferentes, né? Eles vêm de vidas muito diferentes. Mais do que isso, a gente tem o peso aí também agora do fato de haver uma diferença de idade de 10 anos entre eles, do mocinho ser 10 anos mais novo. E isso é um fator importante para a protagonista, é um peso para ela. E aí agora também já sei também mais do universo dela, então ela é médica, e eu já tô animada para ver esse universo de hospital, essa ambientação aqui na história. Vamos ver o quanto vai ter disso, mas achei interessante. E ela vem, né, não simplesmente ela é médica, ela é de uma família, né, que tem um legado de médicos muito forte, então tem todo um legado a ser continuado e existe uma pressão agora muito grande nos ombros dela para continuar esse legado. Então a gente já tem aí um primeiro, um outro conflito, né, um conflito externo, que a gente já sabe que vai ser uma espécie de impedimento para a relação dela com o mocinho, porque ela está meio que presa ali àquela situação, ela não pode abandonar aquilo, e o mocinho vive uma vida totalmente diferente da dela. E é muito legal ver também que essa protagonista tá saindo de um relacionamento, tá saindo de um casamento, né, passando aí por uma separação, e que ela tá vindo também de um casamento que foi um tanto quanto abusivo, né, então a autora já foi dando uns indícios, né? O pouco que ela apresentou desse ex-marido já foi com comentários, né? Indicando como era a relação deles. Mas agora, assim, praticamente no mesmo capítulo, ela já chegou, né? A protagonista já tem noção do abuso que ela viveu. Então, não é que a gente vai ver um livro em que ela vai se dar conta do tipo da relação e tal. Não, isso já foi dado aqui pra gente. O que eu acho que é bem interessante, porque vai permitir que a autora explore, né, o tema por outros caminhos, né? Não vai ser a partir desse caminho dela perceber, dela se dar conta do que viveu e tal. E assim, já rolou aqui um diálogo também, interação com uma das melhores amigas dela, que, se eu não estou enganada, é a protagonista do Para Sempre Seu, né? Então, o próximo livro. E eu já amei a melhor amiga dela, eu já dei umas risadas altas sozinha aqui, porque ela tá sendo bem divertida. E eu acho que o único ponto aqui que talvez tenha me incomodado um pouco, na verdade é uma questão que eu acho que faz sentido dentro da construção dessa personagem, considerando que ela tá vindo, né, de uma família ultraconservadora, de um casamento, então, que ela foi por muito tempo também muito restringida, muito limitada e tal, mas que também eu acho que é um pouco de reflexo que às vezes eu percebo em alguns livros, né, estadunidenses, que acho que é mais uma questão cultural, que na verdade é bem contraditório, porque ao mesmo tempo que eles vêm de uma cultura que super defende a liberdade individual e tudo mais, eles também são, assim, bem conservadores para algumas questões, né? Então, uma delas é a liberdade sexual feminina, né? É muito comum a gente ver em livros, né, em romances, a coisa do mas você vai, né, dormir com ele no primeiro encontro e coisas do tipo. E o que aparece aqui também logo de cara é isso, essa protagonista chocada por ela ter feito sexo casual com um desconhecido. E assim, a gente tá falando de uma mulher de 37 anos, né, então... na minha cabeça, isso é muito... Minha filha, sabe? Calma, não é tudo isso que você tá pintando, não é
sabe? Não é essa questão toda. E, assim, eu fiquei muito chocada porque ela falou sobre talvez essa ser uma crise da meia-idade. Amiga, você tem 3 anos a mais que eu. Como assim, crise de meia-idade, sabe? Eu sei que eu não sou, mas, tipo, uma jovem de 20 anos. Mas, calma, falar de crise de meia-idade aos 30 e poucos anos também é meio forçar a barra, né? Mas, de novo, eu acho que isso vem mais dessa construção da personagem aí. Então, causa um estranhamento pra mim. Mas entendo de onde isso vem aqui na personagem. Podemos dizer que eu pisquei e li mais 60 páginas. Sério, esse livro flui muito bem, ele é muito gostoso de ler, não dá vontade de parar, a gente se envolve muito fácil com os personagens e mesmo quando a gente não tá tendo cenas do romance, né, então cenas do casal, em que a gente tem as histórias então de cada um sendo desenvolvidas, a autora trabalha também isso muito bem, né, então nesses capítulos a gente conheceu um pouco mais de cada um e as bagagens que eles trazem, então a história também agora deu uma aprofundada nas questões emocionais, aspectos mais delicados. E ao mesmo tempo ela continua tendo essa leveza que vem junto da dinâmica entre os dois, né? Então quando eles estão juntos é muito gostoso e é interessante também, né? Porque um dos aspectos principais da relação deles é a química que existe entre eles, né? Uma atração muito forte. Desde o início a autora fala, né, sobre como o sexo entre eles é incrível, mas a gente não tem uma cena de sexo até agora, né? Todas as vezes que tem alguma cena a autora corta sem descrever aquilo e não fica perdendo nada na história, né? A gente consegue sentir essa química do casal pela interação entre eles, pela forma de como eles reagem um ao outro, e é muito gostoso ler tudo isso. Então, assim, não vou demorar para ler o livro, eu acho que eu tendo um tempinho agora no fim de semana, eu já devo acabar entre amanhã ou domingo, porque tá realmente uma leitura muito gostosa que eu não quero parar. Eu e o Rafa, a gente faz feira toda semana, né? Em geral, a gente tem vindo de sábado. A gente ia na feira de domingo, agora a gente tem preferido a de sábado. A única coisa que eu prefiro na de domingo é a barraquinha de flores, que eu acho ela com mais opções e tal. Tanto que hoje não estou levando. E eu gosto verdejante. E eu tenho levado flores toda semana, né? Porque eu gosto de ter deixar a casa mais bonita, um tipo de aconchego e mimo, né? Que eu tenho feito aqui pra gente, que a gente tem feito juntos. E que é um extra, uma coisinha assim, mas que dá um gostinho gostoso, né? Mas o que eu queria comentar é que eu sempre acho, assim, um experimento sociológico vir na feira, né? É porque é muito assim, né? A gente para nas barraquinhas, né? As pessoas sempre vêm falar comigo, né? Ai, leva isso aqui, é sempre aquela brincadeirinha do ai, leva que o marido vai pagar e tal. E assim, na real, quem acaba escolhendo as coisas é o Rafa, porque é ele que cozinha, né? Então assim, eu estou junto, óbvio que eu vou palpitar, tem coisa que eu que escolho, tipo, principalmente fruta, essas coisas, mas assim, aquilo que vai ser preparado efetivamente é o Rafa que vai pensar, porque é ele que cozinha. E aí, em geral, quando eu tô mais quieta, assim, às vezes eu até comento, não, mas é ele que cozinha, é ele que vai escolher e tal. Aí, recentemente, teve um feirante que virou e falou, nossa, né, mas que marido bonzinho. Aí eu dou aquele sorriso amarelo, né, vontade de dar na cara da criatura, porque a vontade de responder é, tipo, se fosse eu cozinhasse, eu ia falar que eu era uma esposa boazinha? Não ia, né, mas aí, como é ele que cozinha, ele é muito bonzinho, ó. Faltam menos de 100 páginas para eu terminar o livro e eu já sei, não me vejo indo dormir sem terminar esse livro hoje, porque eu tô tão envolvida
o que eu acho engraçado é que, assim, logo no começo teve uma determinada cena em que estava mostrando ali a cidade do mocinho, a carência que eles têm ali, enfim, né, pelo fato de ser uma cidade muito pequena, então as dificuldades que eles encontram e tal, que basicamente o desenho do livro inteiro se fez para mim num sentido de, os conflitos vão ser X, Y e Z, aqui a gente tem uma brecha para resolução. Meio que assim, eu já tenho uma expectativa, né, de como o livro vai acabar, assim como eu tinha uma expectativa de que conflitos apareceriam e essas expectativas estão se cumprindo, né, as coisas estão acontecendo como eu imaginava. E ao mesmo tempo não tá sendo aquela sensação de previsível, do tipo, enfim, sabia que isso ia acontecer, olha só, eu tô tão envolvida, a autora trabalha tão bem as emoções, ela constrói os conflitos tão bem que eu tô completamente rendida, assim, pela história, né? Então as minhas emoções vão flutuando junto com elas. Então tem passagens que eu tô morrendo de raiva, que eu tô espumando, que eu fico com o coração apertado, em outras eu fico leve, em outras eu quero chorar de emoção, até já escorreu umas lagriminhas em determinados momentos aqui. E uma das coisas que eu acho que é tão gostoso, né, que faz a gente realmente entender tudo que a protagonista está sentindo e está vivendo, é ela testemunhar esse senso de comunidade, esse senso de família, esse senso de pertencimento e de pessoas se apoiando e se ajudando, que é uma coisa que ela não conhece na vida dela. E isso me emociona muito, isso me toca muito. E ao mesmo tempo ela tão dividida, né, por conta do lugar que ela veio, né, da própria família dela, mas principalmente pela noção de tudo aquilo que ela pode fazer na posição em que ela está. Ela tendo essa noção, né, da influência dela e do impacto que ela consegue causar, que tem muito a ver com as coisas que ela quer realizar na vida. Então, assim, não é que ela está meramente, né, dividida entre as expectativas de alguém e os desejos dela. Basicamente, né, o que torna o conflito do livro tão forte é que a gente tem duas pessoas que são incríveis juntas, né, que é inegável a conexão que elas sentem e, ao mesmo tempo, elas estão em posições em que esse relacionamento não pode ir para frente por conta das circunstâncias externas. E elas não têm como abrir mão disso, né? Então eu acho que a autora foi muito feliz em como ela trabalhou tudo isso, porque, assim, embora eu imagine como o livro vai acabar, ao mesmo tempo eu tenho aquela sensação de não dá para resolver esse conflito. E eu acho que é isso que torna o livro também tão bom, porque se a gente consegue sentir que aquele conflito não é tão difícil assim, o livro perde a força. E nesse caso, assim, a cada página eu falo, meu Deus, olhem tudo que eles estão, né? Como que as coisas estão. Então, enfim, a leitura está, assim, deliciosa, o livro prometeu muito e está entregando ainda mais. E, assim, no comecinho eu já falei, né, sobre a protagonista ter vivido também um relacionamento abusivo e tal, que isso aparece logo de cara, mas ao mesmo tempo como a autora desenvolve esse tema também, como ela trabalha isso na personagem, como a questão do relacionamento abusivo aparece também com outras personagens, traz também uma força muito grande para a história. Eu acho que é praticamente assim desenhado o que seria uma relação de abuso, as diferentes nuances, as complexidades, tanto da perspectiva de quem está de dentro quanto quem está vendo de fora. Então, assim, eu acho que tem sido cada vez mais recorrente a gente encontrar romances que abordem a questão de relacionamentos abusivos, mas eu acho que não é demais, né? Nunca é demais. Eu acho que é algo que a gente precisa, sim, né, continuar tendo retratado, porque é uma forma da gente compreender melhor cada vez mais, e a autora está trabalhando isso nesse livro também muito bem. Faltam 50 páginas para eu terminar o livro e eu vou fazer agora alguns comentários com spoilers. Então, se você não quer ouvir esses spoilers, aqui o vídeo está dividido, ele está segmentado em partes que você pode pular. Então, pula essa parte para a seguinte, ok? Bom, eu cheguei na parte, então, que finalmente os dois terminaram, né? Era o que a gente já sabia que isso ia acontecer em algum momento, né? O mundo dos dois colidindo
quando o Daniel vai visitar a Alexis, né, lá no hospital, vai fazer uma surpresa para ela e acaba conhecendo a família, reencontrando, né, as amigas dela, conhecendo o ex e descobrindo todos os aspectos da vida dela que ele não fazia ideia, né? Então, assim, essa era uma coisa que ao longo do livro ia me corroendo também, o fato de ela não... eles acabam não ficando em pé de igualdade, né? Porque, assim, embora ela esteja sendo sincera com ele para dizer que eles, né, que ela não consegue ver o mundo dos dois se encaixando, que eles não têm futuro e tudo mais, em nenhum momento ela dá a oportunidade para ele de realmente entender o porquê disso. Ela não conta nada realmente da vida dela para ele, sendo que ela conhece todos os aspectos da vida dele, né? Então, não é realmente uma relação de igualdade, porque ele não sabia contra o que ele teria que enfrentar, né? Então, como é que você faz uma decisão de fato concreta se você não sabe todas as peças que você tem em jogo, né? E uma coisa que eu achei muito interessante, assim, de recurso também que a autora usou, é que, assim, a Alexis, ela tem tanto... o que ela vive, né, é tão comum para ela, é tão a vida dela, que ela não percebe muita coisa ao redor. E isso acaba aparecendo na narrativa em, por exemplo, a gente não tem uma descrição da casa que ela mora até esse momento em que o Daniel conhece a casa dela. E aí é que a gente realmente tem a descrição detalhada de onde ela mora, como é a vida dela, porque para ela aquilo é comum, então não é uma coisa que precisa aparecer pra gente que tá lendo. Então a gente acaba tendo também o impacto, né, que o Daniel sente quando a gente vê essa descrição da casa, que acaba sendo uma metáfora muito grande, a imponência da casa, a imponência ali da vida, do título, do legado, que, enfim, a gente tinha essas informações, mas quando a gente vê isso materializado na casa, o visual, o significado é outro também, né? Então, enfim, só queria fazer esse comentário aqui que, mais uma vez, foi algo que eu gostei bastante de como a autora colocou aí na história. E agora faltam 50 páginas para acabar e eu preciso acabar. A gente está indo buscar pizza e o senhor Rafael botou a chave na minha mão e falou: se vira. Aqui tem um pare, então vamos respeitar o pare. Né, gente? Até quando você quer mandar. Tá bonita, hein? Morango com Rafaelo e sonho de valsa com brigadeiro. Como estão as expectativas? Não maiores que a fome. Não, gente, sério. Olha isso. Aqui temos shimeji, 5 queijos, e essa aqui é bolonhesa, enfim, pro Rafa. É de lasanha, ó. Tem presunto, queijo, molho bolonhesa. 3 sabores, está cortada em 9 pedaços. Olha, muito promissora. É muito saborosa. Água tônica com limão e moranguinhos cortadinhos. Qual gato? Você vai cair, né? Boa, né? Uhum. Nossa, deliciosa. É isso, gente. Oficialmente, mais uma panfletadora aqui de Hebe Jimenez. Nem li ainda o Para Sempre Seu, mas eu amei tanto o Parte do Seu Mundo que, olha, eu acho que... Ai, sei lá, nem sei o que dizer. Deixa eu processar aqui as emoções, porque realmente foi aquele livro delicioso de ler e que me emocionou, que me alegrou, que me deixou com uma sensação tão gostosa. E a autora escreve tão bem. Eu acho que o que é mais incrível aqui de perceber é como a questão do conflito, eu falei, né? De pensar como que ela conseguiria resolver aquilo. E a questão é que justamente não existe uma solução externa. É tudo uma questão de realmente escolha.
E é tão incrível ver quando essa chavinha vira para personagem, né? E isso movimenta todos os acontecimentos finais, como as coisas se encaixam ao mesmo tempo em que aconteceram exatamente tudo aquilo que eu previa, tudo aquilo que eu imaginava que aconteceria. Foi tão gostoso e emocionante acompanhar tudo isso que eu acho que esse que é o maior triunfo. Não é que o livro é uau, né? Que história que eu não conseguia imaginar, que surpreendente, mas é tão envolvente, né? E é tão gostoso acompanhar tudo que meio que tanto faz se você já imaginava que aquilo ia acontecer ou não, né? Porque é muito realmente de ver como as coisas acontecem. Uma coisa que eu gostei muito também é que, embora os personagens sejam bem diferentes, venham, né, de mundos totalmente diferentes, em momento algum ela coloca um como superior ao outro. Em nenhum momento ela subestima um dos dois. Então a Alexis tem toda uma bagagem, né, cultural aí, toda uma questão de estudo, de vivência de mundo que o Daniel não tem. Mas ele não é inferior a ela, por isso mesmo que muitas vezes ele se sinta inferiorizado, se sinta envergonhado, mas ela, por outro lado, também se sente da mesma forma, porque por conta de todo o privilégio que ela teve a vida inteira, ela não sabe fazer coisas básicas que ela admira nele fazendo, né? Então eu acho muito incrível como a autora consegue demonstrar o quanto eles são pessoas diferentes, mas eles não estão em patamares diferentes. São só, tipo, perspectivas diferentes mesmo, né? Eu também não comentei ao longo do vlog, mas uma coisa que eu gostei muito na leitura também é um toque aí de magia que a autora coloca, né, na cidade. Como a cidade, né, do Daniel é uma cidade que é um personagem basicamente da história, né? E como ela tem esses elementos que não é que fazem que o livro seja uma fantasia nem nada, mas tem um toque aí de oculto, de mistério, que trazem um saborzinho até meio de conto de fada para a história. E é muito legal ver isso e como a autora brincou com os elementos, os símbolos, as metáforas que ela coloca, né? Então a presença das libélulas, por exemplo, é uma coisa que a gente vai percebendo ao longo de toda a leitura. E no final do livro tem uma entrevista com a autora que é bem interessante, que eu acho que me deixa ainda mais fascinada em perceber como ela tomou cuidado com muita coisa que ela foi incluindo na história, pitadinhas mesmo que estão lá, com as referências que ela faz até em relação a filmes da Disney, por exemplo. E aí tem uma das perguntas que ela responde nessa entrevista que eu achei muito engraçado, porque é exatamente o comentário que eu fiz aqui, né, o comentário com spoiler. Então, né, não vou agora falar exatamente o que, porque se você pulou a parte do spoiler, eu não vou te dar o spoiler agora, né? Mas eu achei curioso porque eu fiz o comentário, né, da percepção que eu tive e foi exatamente o que a autora falou na entrevista. Então, é isso. Recomendadíssimo. Me apaixonei. Vai ser com certeza um dos melhores romances do ano. E agora as expectativas para o Para Sempre Seu foram ainda mais lá para cima. Tô me preparando aqui para dormir, um pouco menos emocionada, agora que eu já fiz, né, o meu depoimento de ai meu Deus, amei esse livro. Eu lembrei que teve um comentário só que não chega nem a ser uma crítica, mas talvez algo que eu gostaria de ter visto com um pouco mais de desenvolvimento. O livro ele acaba focando, né, embora ele tenha a perspectiva da Alexis e do Daniel, ele foca muito mais, né, no desenvolvimento dela do que dele, né? Ele é esse personagem completamente apaixonante. Eu acho que em grande parte até foi mais fácil eu me identificar com a dor dele do que com a dor dela. Pequeno spoiler nesse comentário, então cuidado. Essa coisa do se sentir muito, meu Deus, eu vejo um potencial enorme aqui, eu sei que eu gosto, eu sei que você gosta e você tá desistindo disso, isso me doeu muito, né? Ponto é que ele tem uma bagagem, né, ele também vem de um legado assim como ela, então ele também tem os motivos dele para permanecer onde está, querer, né, continuar ali, ou tem as coisas que ele precisa resolver, e a gente vê isso se resolvendo de uma forma muito mais fácil do que a gente vê se resolvendo com a Alexis. Eu entendo,
né? Porque a grande questão tá muito mais do lado dela mesmo, mas eu acho que eu gostaria de ter visto com um pouco mais de detalhe, porque tem uma relação ali também, né? Ele com a mãe, que é uma coisa delicada. Embora, assim, no caso da Alexis, a relação dela com os pais não é nada resolvida, né? É uma coisa problemática e é isso que vem sendo trabalhado ao longo do livro. O Daniel com a mãe dele não tem muito o que ele resolver. A situação já aquela, ele sabe assim, ele já tá muito mais consciente daquela situação do que a Alexis. Então eu entendo que o livro não foque nisso. Mas ainda assim, como é algo delicado, eu acho que eu gostaria de ter visto um pouco mais de detalhamento. Ainda assim, não muda a perfeição do livro. A gente foi na feira só para comprar o buquê. A gente tem que andar com a Pandora de manhã, então aproveitamos para ir caminhando até lá. Aí eu quis montar o buquê a partir dessas duas daqui que eu achei diferentes e bonitas. Essa daqui é rabo de gato, essa é crista de galo. Aí eu quis fazer esse buquê rosa e branco, né? Aí peguei junto astromélia, essa daqui e essa daqui são cravinas. Essa daqui é Mariana, aquela é a Pandora e essa daqui que a gente achou super diferente, essas folhagens, é Cinelária. E aí a gente colocou aqui junto para poder compor o buquê e ficar essa carinha linda dele aqui. Agora eu vou efetivamente, né, montar aqui o buquê para colocar no vaso. Montar não, né, mas guardar. Primeira coisa que a gente faz quando chega é cortar um pedacinho aqui do caule, né, tanto para caber melhor no vaso e também para conservar mais as flores. Então todos os dias, coisas que a gente faz para ajudar na conservação é cortar um pedacinho do caule, trocar a água, e me falaram também para colocar uma pedrinha de gelo junto na água, que ajuda a conservar melhor. Então é o que eu tô fazendo. Óbvio que flor assim também não vai durar, né, eternamente, elas têm prazo de validade, mas são coisas que têm ajudado a fazer pelo menos durar mais um pouquinho. Bom, pouco mais de 1 hora de leitura, eu já estou em quase 20% do livro. Eu estou lendo, né, pelo Kindle, não pelo físico, mas corresponde basicamente a 68 páginas, né? Então tá fluindo tão bem quanto parte do seu mundo. Eu não sei ainda quantas impressões eu tenho para trazer, porque esse livro, eu acho que ele tem um conflito menos óbvio do que o Parte do Seu Mundo, né? E nesse daqui, a gente tem a apresentação dos personagens, a gente sabe as dificuldades que elas estão trazendo e dá para imaginar como elas vão se envolver a partir disso. Mas não tá tão claro ainda, né, os rumos que a história vai tomar, ainda que ela esteja tão gostosa de acompanhar quanto a outra, né? Então, assim, a Briana já é uma personagem que me cativou no Parte do Seu Mundo, e aqui no Para Sempre Seu tá sendo ainda mais gostoso a gente ver o desenvolvimento dela. Então, realmente conseguir começar a enxergar as coisas pela perspectiva dela. Ela tá vindo de um contexto, né, bem pesado, então passando aí por um divórcio, tem a questão do irmão dela, que a gente já ficou sabendo, né, no outro livro.
os vários encontros furados, né, que ela teve. Então o fato dela tá sendo difícil ela se relacionar de novo. E assim, ela tá naquele momento de vida em que ela sente que ela perdeu o controle realmente de tudo, né? Então eu acho que é uma sensação muito real e que muitas vezes a gente acaba se deparando ao longo da vida, né? A gente às vezes vê a nossa vida tomar certos rumos, a gente tá satisfeito com aquilo e de repente, assim, vem aquele bando de coisa acontecendo em sequência, em que de repente você não se reconhece mais na própria vida, sente que a própria vida deu uma estagnada, que você não consegue se ver saindo daquilo. Então ela tá muito nessa situação. E ainda assim o livro consegue manter, né, um tom leve, um tom divertido, com ótimos diálogos também. Então já dei risada aqui em algumas passagens. E o próprio Jacob também, né? Então eu também já tô gostando muito do desenvolvimento dele. Ele tem aí um transtorno de ansiedade bem marcado, isso afeta demais as relações dele. Então ele tem uma interação social bastante prejudicada, de percepções, o que acaba fazendo muitas vezes que as atitudes dele sejam encaradas como grosseria, como falta de tato. E a dificuldade que ele tem. É um personagem, assim, bastante neuroatípico, né? Então tá bem definido isso no livro. Esse livro parece que ele vai trazer muito mais essa ambientação no hospital do que o parte do seu mundo. Então também os dois são médicos. Os dois também vêm de uma família aí envolvidas, né, com a medicina. E aqui um ponto também que se diferencia do parte do seu mundo é que a gente tem relações familiares que são bem menos disfuncionais do que no primeiro livro, né? Então, nem sei se eu cheguei a comentar durante o vlog, né, mas ele tem essa carga familiar bastante densa, bastante pesada, né, porque nenhum dos personagens tem boas relações, né, com pais, mães, enfim. E nesse daqui o quadro é outro, né, as relações já são diferentes, então a autora aborda isso de uma forma diferente, ainda que a gente tenha também uma carga familiar afetando a vida de cada um. Então, estou gostando da leitura. Chegamos na parte também em que os dois trocam a primeira carta. Então eles vão passar nesse momento a se relacionar, a trocar algumas cartas, que é uma coisa que eu me identifico muito com o protagonista. Para ele, né, para o Jacob, é mais fácil ele organizar os próprios pensamentos e se comunicar através da escrita. Eu sempre senti isso, né? Aconteceu muitas vezes de eu precisar, às vezes, ter conversas importantes com pessoas ao meu redor, enfim, para comunicar coisas que eu sentia, coisas que eu pensava, às vezes explicar certos aspectos de coisas que estavam acontecendo na minha vida e que eu não conseguia fazer isso verbalizando, né? Hoje em dia eu acho que eu tenho mais, eu consegui desenvolver isso melhor, mas por muito tempo para mim era muito mais fácil escrever cartas. E eu tenho ainda esse hábito, assim como ele também, de às vezes escrever em espécies de diários e tal, porque é a forma que eu tenho realmente de organizar minha mente, organizar meus sentimentos. Então me reconheço, me identifico com o mocinho aqui também nesse aspecto e gostei de ver isso presente na história. Aí a pessoa pausa a leitura. Pra quê? Pra comprar e-book. Pessoal no clube de membros estava falando super bem desse daqui, Lugar Errado, Hora Errada, é thriller. Acabou de lançar. E ele tá tipo R$9,90, então fui lá e comprei o meu, até porque eu tô querendo gravar um vlog lendo thrillers, procurando o thriller. Então se vocês já se empolgaram com a ideia também, me contem aí nos comentários que pro vlog vir aí. Ah, quando o título do livro aparece na história e a gente entende o motivo, já amei. Bom, eu já li praticamente metade do livro, quase que em uma tacada só, né? Porque eu comecei a ler agora fim de tarde, são 9 horas da noite praticamente, e é isso, faltam poucos capítulos, né? Faltam poucas páginas para completar 50%.
Acho que só isso já demonstra como realmente está sendo uma leitura muito gostosa. Eu gosto muito da dinâmica do casal, que é algo que eu já tinha gostado no Parte do Seu Mundo. Uma coisa que eu também preciso comentar é o quanto a Abby Jimenez gosta de incluir animais de estimação fofos ou carismáticos ou com personalidades peculiares nos livros. Então, no Parte do Seu Mundo, a gente tem alguns animais fofos aí que se destacam, né? Ali na história, isso se repete aqui também. E aquilo, eu acho que esse livro ele vai acabar se desenvolvendo, né, trabalhando a bagagem de cada um dos personagens, mas sem necessariamente ter um conflito tão definido como Parte do Seu Mundo, né? Eu acho que até esse momento eu talvez tenha gostado mais do Parte do Seu Mundo do que desse. Eu tô gostando muito, né, da leitura e tal, mas até agora eu acho que ela não teve o mesmo impacto que o Parte do Seu Mundo teve para mim. Então vamos ver como vai ser esses próximos 60%. Ainda tem mais da metade do livro pela frente, né? Então muita coisa pode acontecer. Mas por hora, o Parte do Seu Mundo, eu acho que ele conseguiu ter um gostinho um pouco mais especial, talvez. Talvez seja a sensação de aconchego que a cidade proporciona, o toque mágico que ela tem, ou até o próprio fato de que no Parte do Seu Mundo, como eu comentei, né, eu imaginava como a história ia se desenvolver. Então tem aquela coisa do conforto do conhecido, né? Eu meio que sabia onde eu estava pisando. Aqui é tudo muito imprevisível, né? Não imprevisível, eu acho que essa não é a melhor palavra, mas como eu falei, eu não tenho tanta noção, né, de para onde a história vai. Tem coisas que obviamente eu percebi, então eu imaginava, em termos da dinâmica da relação, que surpresas o livro pode trazer, isso é que eu ainda não sei tanto, né? Então talvez esse desconhecido seja menos confortável para mim do que o Parte do Seu Mundo. E é muito engraçado porque o próprio protagonista fala isso, né? Sobre o quanto para ele é importante e necessário estar em termos conhecidos, né, em lugares conhecidos. E aí agora eu vou fazer um comentário com spoiler, e então se você não quiser, já sabe, pula aqui embaixo. Então agora eu já tinha, né, a sensação de que o protagonista muito provavelmente não é simplesmente uma pessoa ansiosa e introspectiva, né? Então eu já tinha muito a sensação de que em algum momento viria aí um diagnóstico de autismo. E isso não aconteceu ainda, né? Mas assim, eu tenho 99,9% de certeza que isso vai acontecer no livro, né? Então eles acabaram de passar pelo primeiro jantar em família dele com a Brianna, né? Então que ela foi conhecer a família dele, fingindo que eles estão namorando. E assim, eles fizeram um comentário sobre ele criança que para mim, assim, tava estampado ali, né, um autismo, imagino que do tipo 1, enfim, né, não sei diagnosticar ninguém, mas pelo pouco que eu já li a respeito e tal, se enquadra nos sinais que ela descreve ali, né, e eu acho que é algo que acaba sendo muito interessante de ser tratado também nos livros, porque muitas pessoas, né, com autismo do tipo 1, que antes era conhecida como a síndrome de Asperger e tal, elas recebem diagnósticos tardios, justamente porque é mais difícil de você identificar, e muitas pessoas recebem esse diagnóstico na vida adulta e acabam tendo aquela sensação de, meu Deus, é por isso que eu me sentia tão diferente a minha vida inteira e de repente as coisas se encaixam, né? Seria algo possível da autora tratar aqui na história, né? Então, enfim, já fica aí o meu parecer, que eu imagino que isso vai aparecer na história em algum momento. Bom, são 8 da noite e eu estou só ropó. Hoje o Rafa foi para São Paulo, né, para trabalhar, então passei o dia sozinha
E hoje foi aquele dia que eu acabei levantando, sei lá, uns 40 minutos depois que eu deveria, porque quando o despertador tocou, eu tava tão cansada, eu não consegui levantar. E aí isso acabou me ferrando, porque deixou o dia mais curto, então amanhã foi bem corrida. Eu tinha horário, né, para entregar um post para aprovação que eu precisava postar hoje, então acabei correndo para fazer isso. E aí nessa que eu fico apressada, eu passo o dia inteiro com essa sensação de urgência, de correria, e isso acaba me estressando, me cansando muito. E mais do que isso, né, semana que vem é carnaval e eu quero tirar os 2 dias de feriado. Então, para isso, eu preciso deixar conteúdo pronto, né? Então, se eu vou parar semana que vem, eu preciso deixar o da semana que vem já preparado essa semana. E assim, hoje eu consegui produzir bastante coisa, eu já fiz acho que quase todos os conteúdos dessa semana, eu fiz só hoje. Mas não foi só o fazer que foi cansativo. O cansativo também é o fato de eu ter que pensar no que eu vou fazer, ter as ideias. Essa parte criativa, embora eu goste, acaba sendo bastante desgastante também. Então, enfim, estava ansiosíssima por esse momento de repouso. Vou pegar agora para ler então o livro, até pelo menos o Rafa chegar, que aí a gente ainda vai jantar e tal. E assim, estou exatamente em 50% da leitura. Ontem, quando eu finalizei, né, que eu cheguei nos 50%, eu já aproveitei e gravei o áudio pro pessoal do Clube de Membros, que é o áudio que eu só vou enviar na metade do mês, falando, né, das minhas impressões dessa primeira metade da leitura. Mas eu já deixei salvo para eu ficar com as ideias fresquinhas aí, né, e aí depois eu só envio para eles. Então, vamos ver como eu vou avançar agora, o que eu vou conseguir ler essa noite. Estou bem satisfeita com o resultado de hoje. Eu consegui fazer as coisas que eu precisava, deu para ir na academia e eu cheguei em 80% do livro. E se tem uma coisa que esse definitivamente é melhor do que o Parte do Seu Mundo, é no casal. O casal do Para Sempre Seu é maravilhoso. Eu gosto muito dos dois e principalmente eu gosto muito da interação entre eles. E o conflito que eles encaram agora é realmente o conflito emocional da coisa, né? São as bagagens, as inseguranças de cada um entrando diretamente em choque uns com os outros. E assim, a gente até poderia dizer que dava para resolver o conflito com uma conversa. Mas o problema é que eles já tentaram. Eles tentam ter essa conversa, só que um fala A, esse A sai soando meio como um e o outro entende como Z. Então, assim, na cabeça deles, eles estão acertados, eles estão conversados, mas a questão é que eles tanto não foram necessariamente claros com o outro, quanto o outro realmente não entendeu o que estava acontecendo. Então, a atenção está centrada nisso e tá muito gostoso de acompanhar a dinâmica entre eles. O romance, assim, conquista muito mesmo. Eu imagino que eu vou terminar de ler o livro hoje ainda, mas, olhando para atravessar a rua, eu ainda tenho um podcast para participar. Então, provavelmente depois que acabar, talvez eu consiga pegar o livro para ler. Não falta muito agora, né? Mas vamos ver se vai rolar terminar hoje ou se vai acabar ficando para amanhã. Ai, gente, percebendo que eu tô muito santista e muito mãe de pet, quando eu vou pra andar com a Pandora e eu começo a encontrar as pessoas na rua, e aí eu reconheço elas porque eu conheço os nomes dos cachorros, porque eles já pararam pra socializar com ela.
Ai, gente, que frustrante. Falta tão pouco pra eu acabar o livro e eu não consegui pegar nele hoje de novo, né? Então consegui fazer tranquila a leitura crítica, fiz o relatório que eu precisava. Como eu acabei antes até do que eu imaginava, eu consegui também preparar uns pacotes para enviar no correio, que eu tô devendo enviar uns livros pro pessoal do clube de membros. E não tava nas minhas tarefas da semana, né? Porque eu tinha esquecido de montar esses pacotes. Aí, assim, né? Já desci com a Pandora, fui no mercado comprar macarrão, fiz meu jantar, tô esperando o Rafa chegar. E, assim, em teoria, agora eu até tenho, agora de noite, um tempinho pra descansar, que em outros dias eu usaria pra ler. Mas hoje eu combinei de assistir série com a Lola. A gente, de vez em quando, foi um hábito que a gente adquiriu na pandemia, né? De a gente assistir algo juntas, cada uma da sua casa, afinal a Lola mora em Maringá. E aí a gente dá play ao mesmo tempo e vai comentando no WhatsApp. E a gente mantém isso na nossa rotina tanto quanto possível, porque é uma forma da gente fazer algo juntas, da gente lembrar também de se distrair, né? Não fica tirar um tempinho pra isso, que às vezes, se a gente não faz isso durante a semana, nenhuma das duas assiste a nada. E a gente tá assistindo no Prime Video o Match nas Estrelas, é um reality show bem divertido, reality show de relacionamentos. E o diferencial é que ele envolve astrologia. Então as pessoas, né, os participantes, eles vão encontrar com outras pessoas ali, enfim, e eles podem fazer a decisão de quem eles querem eliminar dos encontros e tal. Mas existe toda uma análise astrológica feita por trás, que depois das escolhas dos participantes, essa análise é contada, para ver também, né, o quanto bate o que as pessoas sentiram dos encontros com aquilo que a astrologia indica, né? Então, assim, tá sendo bem divertido para mim que adoro signos e agora na vibe, né, de expectativa de lançamento de Escrito nas Estrelas, tá, assim, um chuchuzinho. Bom, ontem de noite eu finalmente terminei o Para Sempre Seu, mas eu deixei para falar dele agora, até para eu conseguir processar melhor, né, o que eu achei nesse final de leitura. E assim, gente, o livro no fim me destruiu. Não que ele tenha um final triste, mas a autora se aprofunda tanto nas questões emocionais das personagens, principalmente da Brianna, e tudo aquilo que ela sente, que ela passa, pegou tão fundo em mim que não teve como eu não chorar, não teve como eu não me emocionar. Eu acho que, assim, até boa parte do livro a gente sente muito mais do Jacob. Então a gente vê, né, como as coisas se dão na cabeça dele, a perspectiva dele. Aliás, o comentário que eu fiz falando que eu esperava um certo diagnóstico aí não se concretizou, tá? Mas a gente vê muito bem, então, como funciona essa mente ansiosa, né? A autora trabalha isso, assim, com maestria. Quem tem ansiedade se identifica muito. Então, em muitos aspectos, eu me identifiquei também, né, com o Jacob, principalmente com a espiral de pensamentos ansiosos. Então, às vezes, dele falar, tipo, se sentir desconfortável, né, com um pequeno acontecimento que ele acha que ele falhou e que deixou ele constrangido, e como ele fica remoendo aquilo, e na cabeça dele aquilo vira algo gigantesco que ele lembra por muito tempo depois, e às vezes as pessoas que estavam envolvidas nem perceberam ou nem deram a mesma importância, mas pra ele aquilo foi muito grandioso. Eu achei isso tão verdadeiro, e a gente passa boa parte do livro acompanhando esse desenvolvimento emocional, psicológico dele, e vendo, né, o quanto a Brianna vai compreendendo esse personagem e vai fazendo com que ele se sinta confortável sendo quem ele é. E aí, quando a gente chega mais pra essa parte do fim do livro, a gente vai se voltando cada vez mais pra Brianna. Ela tá totalmente abalada pela doença do irmão dela, que tem doença renal crônica e que tá na dependência de um doador. Então, ela tem questões também emocionais bem delicadas, e a gente, embora tenha indícios, né, de tudo isso, ou veja isso sendo trabalhado ao longo do livro,
até certa parte parece que vai ser só aquilo. E aí a autora me coloca mais pro final aí um plot twist, ela me bota uma reviravolta mais pro fim, que era algo que eu não tava assim prevendo, né, que aconteceria, e que aí a gente sente realmente tudo isso que a protagonista carrega, e foi essa parte assim que mais me pegou, né? Então eu achei esse trabalho emocional muito bem feito, e principalmente ele traz um impacto muito grande na leitura. E aí a gente vê realmente, né, a força da história, dos personagens, do romance, da conexão entre elas, e principalmente, né, o quanto, que acho que é o que mais dói, apesar, né, de tudo aquilo de forte, de lindo, de intenso que tem entre eles, o quanto os receios, os medos, as inseguranças por conta, né, dos traumas da Brianna são também igualmente fortes, a ponto de praticamente quase engolir, né, as coisas boas que estão acontecendo. E isso é tão verdadeiro, porque quantas vezes na vida a gente não passa por essas situações, a gente não se sabota por conta dos nossos medos, né? E aí eu acho que aí é onde entra na parte que pra mim foi mais doloroso, porque no livro é um romance, então a gente tem essa cara, né, essa leveza, uma sensação, um gostinho de final feliz, mas assim, na vida, quando a gente tem os nossos traumas, dificilmente a gente consegue superar 100% esses traumas. Mesmo que a gente trabalhe esses sentimentos, que a gente faça terapia, eu não sei se chega a um ponto em que a gente realmente consegue deixar tudo isso de lado, porque a sensação que eu tenho é que a gente meio que tem que fazer escolhas ou encarar isso ou lidar apesar disso todos os dias, né? De todos os dias isso aparece de alguma forma pra gente. Vem ali do nosso inconsciente mesmo, né? Algo que a gente não consegue controlar. A única coisa que a gente consegue fazer é ter consciência de que isso acontece com a gente e aí escolher o que a gente vai fazer a partir disso. E aí acho que uma das frases que eu mais gostei no livro, vou pegar aqui para ler para vocês, eu acho que fala muito, né, sobre isso, sobre quem nós somos. Todos estamos meio estilhaçados, Brianna. Somos um mosaico. Somos feitos de todas as pessoas que conhecemos e todas as coisas por que passamos. Há pedaços de nós que são coloridos, sombrios, afiados e belos. E eu amo cada pedaço de você, até mesmo os que você preferia que não existissem. E é isso, né, gente? A gente é feito desse retalho de bagagens, né? De experiências, de vivências que a gente vai tendo. Tudo aquilo que a gente vive, que a gente vê, que a gente ouve, que a gente consome, que a gente lê, vai formando um pedacinho nosso diferente. Alguns vão ser mais leves do que outros, alguns vão ser mais bonitos do que outros. Nem todos os nossos pedaços são legais e agradáveis. Então, assim, eu acho que a autora é muito certeira, ela é muito sensível para enxergar as pessoas como elas são e retratar isso nas histórias. Os 2 livros têm retratos emocionais e psicológicos muito bem feitos, e tudo isso feito em meio a uma história que é leve, que é divertida, porque eu dei gargalhada em várias passagens, principalmente desse livro daqui. Então ela consegue trazer o quentinho no coração, trazer uma história que vai te fazer suspirar, que te deixar com aquela sensação gostosa, mas que ao mesmo tempo tem uma bagagem emocional aí muito delicada, né? Eu acho que em termos de desenvolvimento de história, o Parte do Seu Mundo, ela leva a história melhor, né? Ela consegue compor mais acontecimentos, mais temas, desenvolver isso ali na narrativa de uma forma que eu acho que funcionou melhor na leitura. No Para Sempre Seu, o livro fica muito tempo ali voltado na dinâmica dos 2 personagens, o que não é ruim de modo algum, até como vocês viram, acho que os 50% primeiro do livro ali, eu li em horas, né? Sentei e li, porque é uma escrita muito gostosa que a gente não quer parar de ler. Mas ainda assim, o livro fica muito ali nos personagens, né? Então, eu fiquei por muito tempo me perguntando para onde a história ia. E aí é no final que ela vai trazer mais impacto, que é um impacto que já dava pra gente sentir antes no Parte do Seu Mundo. Mas assim, as personagens de Para Sempre Seu, eu acho que são mais bem trabalhadas, principalmente o Jacob. Então assim, qual dos 2 livros eu gostei mais? Não sei. Eu acho que o Parte do Seu Mundo, ele me trouxe uma imersão num romance que foi mais gostosa, até pela questão da ambientação e tal. Eu acho que eu me vi mais deslumbrada pelo Parte do Seu Mundo. Mas o Para Sempre Seu, ele tocou em questões emocionais, assim, de uma forma mais profunda e mais próxima de mim.
Então eu acho que no fim, embora eu tenha me identificado com coisas do Parte do Seu Mundo, no Para Sempre Seu, ele conversou mais assim com o meu coração mesmo, né? Então esse livro acabou me impactando mais no final, mas os dois são maravilhosos e obviamente eu deixo a minha recomendação aí pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esses meus dias lendo esses livros, ver um pouco mais da minha rotina e saber as minhas impressões de leitura de uma forma mais aprofundada do que eu costumo fazer numa vídeo resenha, por exemplo. Eu pretendo trazer mais vlogs como esse ao longo desse ano. Então muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você tá chegando no canal agora, já aproveita também para curtir, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Formas que você tem de apoiar o meu trabalho então comprando pelos links que estão aqui no box de informações e também assinar o clube de membros, que inclusive viu esse vídeo antes de todo mundo. Lembrando também que o Para Sempre Seu foi a nossa leitura conjunta desse mês, então a gente também pôde discutir essa leitura. Além disso, é claro, né, sempre curtindo, comentando nos conteúdos que a gente compartilha, é uma forma que você tem também de apoiar demais, porque isso vai fazer o algoritmo entender que esse conteúdo é relevante e apresentar para ainda mais pessoas. Então, me segue também nas outras redes sociais, principalmente no Instagram, @Yune_Simões, que por lá a gente tem um contato mais próximo diariamente. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.